2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus ela diz assim, 2 Coríntios 2, verso 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta oportunidade tão graciosa que o Senhor nos concede, nós te louvamos o teu nome porque o Senhor nos alcançou, o Senhor veio ao nosso encontro na pessoa de Cristo, cumprindo por cada um de nós os mandamentos, a lei. Pai, te louvamos porque tudo aquilo que estava escrito a respeito do Senhor Jesus nos profetas, tudo se cumpriu nele. Pai, nós cremos que a Bíblia é a tua verdade, é a tua palavra. Pai, essa palavra não é uma palavra qualquer, ela é viva e eficaz, ela é viva porque Cristo é a encarnação dessa palavra. Ela é viva porque toda palavra que saiu da boca do nosso amado Senhor, ela é viva e eficaz, ela é penetrante. Então, Pai, tira dos nossos olhos toda a venda e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, para vermos além da letra a Ti mesmo e tocar toda a Tua realidade. Então, Pai, cuida deste ambiente, cuida deste tempo, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui nesse versículo muito interessante, Paulo está terminando um assunto aqui e ele diz aqui do mais íntimo, do mais profundo do seu coração, que em Cristo é que falamos na presença de Deus. Aqui na parte A desse versículo ele está mostrando que ele não está como tantos outros. Essa palavra nos chama a nossa atenção, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, ou em outras palavras, fazendo negócio da palavra de Deus, como tem muitos outros, vocês sabem disso, que usam a palavra, barateando a graça, barateando a palavra, colocando ela em um nível muito abaixo do que ela não deveria estar. Ela é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz que o Senhor magnificou o teu nome e a tua palavra acima de tudo. Agora, lamentavelmente, nós percebemos que há um mercadejamento, tem muitas pessoas mercadejando a palavra de Deus, e nós vamos hoje entender alguns aspectos sobre essa questão de mercadejar a palavra. Tanto os profetas do Antigo Testamento como do Novo Testamento sempre disseram a mesma coisa, no sentido de que nós fôssemos advertidos sobre um falso ensino. Como Pedro disse lá na sua segunda carta 2:1, os falsos mestres são mestres, mas são falsos mestres. Não estou dizendo aqui que eles não têm boa intenção. Eu conheço muitas pessoas, como nós acompanhamos um pastor, depois de 40 anos de ministério pastoral, pastoreando uma igreja muito grande, ali no Nordeste, e um dia o Evangelho da Graça o incomodou. Ele nunca tinha ouvido o Evangelho da Graça, ele nunca tinha tocado nessas realidades que de fato traz uma salvação, a absoluta certeza, ele nunca teve essa convicção. E ouvindo, esse homem ligou para mim dizendo o seguinte: olha, se isto aí é Evangelho, essa palavra que foi ministrada nessa conferência me trouxe muita confusão. Eu nunca pensei que fosse dessa maneira, então o Espírito está me inquietando. Eu queria então sentar contigo para a gente então analisar esses textos. E sentamos com esse homem, esse pastor, depois de 40 anos de pastor, numa igreja muito séria, e ele cheio de boas intenções, um homem que sofria na sua comunidade, querendo ensinar para o povo a palavra, mas a letra sem a realidade, ela não traz nenhuma convicção da salvação. Irmãos, e Deus abriu o entendimento deste homem, este homem pôde vir a crer,
que o Evangelho da Graça nada mais é do que aquilo que Cristo é e fez, e de que Ele também, naquela morte de Cristo, porque se prega muito meia parte da verdade, que Cristo morreu no meu lugar para me salvar dos pecados. Essa é uma verdade maravilhosa, tem que ser anunciada, mas para que o pecador possa ter então uma convicção real de novo nascimento, é que naquela morte Jesus também nos incluiu. Ou em outras palavras, Jesus não morreu sozinho na cruz. Jesus Cristo veio com uma finalidade de tirar o pecado do mundo, João 1,29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado entrou em todos nós pela vida. Quando Adão pecou, o pecado foi inoculado dentro do homem e estragou o homem da cabeça aos pés. A gente vê tantas doenças, tantas pessoas esquisitas, estranhas, nascendo com deficiências, etc. Tudo isso é em consequência do pecado que entrou no mundo, apenas uma desobediência com relação a Deus. Então, toda a raça humana, não apenas os seres humanos, mas toda a raça, os animais, as árvores, as plantações, vocês percebem que hoje, por exemplo, numa lavoura de soja, precisa de agrotóxicos para matar ali alguns bichos, alguns insetos, né? Alguns pessoas que têm pomar em casa. Quantas vezes eu fui num pomar na casa de um irmão? Olha, eu vou ter que tirar esse pé aqui de jabuticabeira porque deu uma ferrugem. De onde que veio isso? Tudo é em consequência do pecado. Você está de repente andando numa rodovia, de repente você vê um acidente. Por que que isso acontece? Porque é uma distração humana, uma desconcentração, ou seja, o pecado desconfigurou o ser humano de uma forma tal que não tem jeito para este homem. Agora, Jesus Cristo veio com uma proposta maravilhosa, irmãos, para trazer vida a todos nós. Vida. Então, para que nós tenhamos essa vida, não basta nós aceitarmos Jesus, mas aceitar Jesus, esta é uma doutrina que foi trazida para o seio da igreja evangélica, onde gerou salvação falsificadas. Nós não temos condições de aceitar Jesus, ou você acha que você tem? Vamos supor, a palavra fala que nós estamos mortos em delitos e pecados. Vocês se lembram? Então, se Ele vos deu vida estando vós mortos, não significa que nós aceitamos a Ele. Ele, em primeiro lugar, nos deu vida. E esta vida não vem para dentro de nós se o pecado então não for removido de nós. Irmão, Jesus veio para nos libertar do pecado. Então, como que foi essa libertação plena do pecado? Hebreus 7,25 vai mostrar que é uma salvação perfeita, é uma salvação total. Porque Deus, na pessoa de Cristo, é quem executou esta obra. Primeiro, Ele anunciou pelos profetas que, como o pecado entrou no mundo por um dia, em Zacarias capítulo 3, versículo 9, no final do versículo, ele diz que tiraria a iniquidade. Não é iniquidades, iniquidades é fruto da iniquidade. Pecados é fruto do pecado. Jesus veio para tirar o pecado, tirar a iniquidade. Então, lá o profeta havia profetizado, Zacarias 3, versículo 9, que ele tiraria a iniquidade desta terra em um só dia. E foi lá na cruz do Calvário, quando o nosso amado Senhor Jesus, Ele se entregou para ser crucificado, para que o Pai pudesse então julgar o meu e o seu pecado em Cristo. Jesus, quando foi levantado da terra na cruz, vocês sabem que João 12,32 mostra que fomos atraídos, fomos magnetizados, fomos sugados. Ele sugou o nosso pecado, Ele tirou de nós e colocou nele o meu e o seu pecado. Que coisa linda, irmãos, nós estávamos em Cristo ali, quando Ele morreu. Ele não estava sozinho. Aqui é uma atitude de fé. Quando Adão pecou, você é pecador por causa do pecado de Adão. Você não estava lá, mas por causa de Adão, eu e você nos tornamos pecadores e já nascemos com o vírus da morte dentro de nós. Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Jesus na cruz, Ele nos atraiu, fomos colocados nele pela fé. Vocês se lembram que Jesus Cristo, Ele morreu
irmão. Mas antes de morrer, ele disse assim: está consumado. Ele consumou toda a obra. Então, a obra de salvação não precisa do teu e nem do meu desempenho, ela é inteiramente gratuita. Jesus Cristo morreu, mas me incluiu naquela morte. A palavra é tão clara em mostrar para nós, um texto que nós gostamos bastante, é tão verdadeiro, que fala de duas partes da morte de Cristo. Fala da morte substitutiva, ele morreu no meu lugar, mas também no mesmo versículo fala da morte inclusiva, onde ele me incluiu na sua morte. 2 Coríntios 5,14, a palavra de Deus ela diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Jesus morreu por todos, morreu no nosso lugar, por todos, morreu por todos, logo todos morreram. Agora, nesse todos, nessa palavra todos, ela é muito interessante, temos que estar sempre atento a ela. Se você não crer que o seu nome está dentro deste todo, eu vou lhe afirmar com base na palavra de Deus, você é simplesmente um crente religioso, um evangélico sem noção nenhuma. Você levantou conceitos a respeito da salvação na sua mente, mas você não é um salvo em Cristo, porque a justiça de Deus não foi cumprida na sua vida. Lembra de Romanos 1,16? Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Aí o 17 diz assim: porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então, a mesma Bíblia que diz que eu nasci pecador, ela traz a informação que Cristo veio para tirar o meu e o seu pecado. É uma obra, às vezes as pessoas falam assim: eu espero que Deus faça uma obra na minha vida. Ele já fez. O problema é que nós não cremos. O grande problema da humanidade, que levará a humanidade para o inferno, não é o seu pecado, mas é a incredulidade, porque o problema do pecado, Cristo já resolveu lá na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, com ele, junto com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. O que é essa palavra justificado? Primeiro, é uma palavra que quando nós somos justificados, Deus não consegue, Ele não vê mais pecado em nós. Você foi justificado, você já nasceu condenado ao inferno, mas Cristo veio e assumiu o teu lugar. Ele não perguntou se você queria ou não, Ele foi para a cruz e fez a obra. Agora, nas nossas proclamações, nós temos que enfatizar este fato, para que vocês possam ter uma aptidão, possam clamar ao Senhor misericórdia, para que Ele revele aquilo que Cristo já fez. Então, Cristo morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Cristo morreu, ela afirma categoricamente, perfeitamente, que eu também morri com Ele e fui justificado. Então, aquele que morreu, justificado está do pecado. O que é uma pessoa justificada? Você tem uma culpa muito grande, que isso vai levar você para o inferno, mas você foi justificado, ou seja, você não tem mais culpa nenhuma, porque o meu filho morreu lá naquela cruz, e aquilo que o meu filho fez, diz o nosso Pai, eu aceitei, eu aceito vocês por aquilo que Cristo é e fez. Efésios 1,6 fala que Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Percebe? Nós éramos, e você sabe que eu e você, nós somos muito desagradáveis, irmãos. Se é que tem gente chata nesse mundo, é o ser humano. É egoísta, é enganador, é meia sola, mequetrefe. A gente vende uma imagem que muitas vezes nós não temos essa imagem, né? E às vezes a pessoa é uma hipócrita, mas ela não tem a realidade de Cristo, né? Às vezes ela é só um crente,
Lugar de crente é no inferno, lugar de evangélico no inferno. Quem que vai entrar lá na glória? Lembra de Hebreus 12, verso 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora eu pergunto, você é um crente ou você é um santo? Não vai entrar lá na glória, assembleianos, batistas, palavra da cruz, não vai, corja de religiosos, não vai entrar ninguém. Quem vai entrar lá é aquele que passou pela cruz, que morreu com Cristo. Romanos 6, versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você não creu que morreu com Ele, queridos, esqueça, você não vai viver com Ele. Por mais bom que você seja, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser papa, pode ser, se não nasceu de novo, você está perdido eternamente. E para nascer de novo, irmãos, não tem outro caminho. 1 Coríntios 15, 36, Paulo diz assim: porquanto aquele que, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Queridos, é Cristo e a cruz, morremos com Ele, mas ao terceiro dia aconteceu algo extraordinário. Jesus, Ele foi sepultado. A palavra fala em Romanos 6,4 que fomos sepultados juntamente com Ele. Por que fomos sepultados? Porque nós morremos com Cristo. Não se sepulta, pelo menos, tem um irmão aqui que ele trabalha no cemitério, e ele nunca falou para nós aqui que se sepulta pessoas vivas, só pessoas que já morreram. Mas a nossa morte com Cristo é uma morte pela fé, é uma morte subjetiva, é uma experiência que todos nós temos quando cremos no Senhor. Eu morri com Cristo, por quê? Porque a Bíblia diz que eu morri. Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Quando nós cremos que morremos com Cristo, a nossa vida não é que vai estar, ela está pela ressurreição nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6 diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é maravilhoso, é uma experiência linda. Quando cremos neste fato, nós somos filhos eternos de Deus. A morte não terá mais domínio sobre nós, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Agora, é nesse sentido que Paulo diz o seguinte: olha, nós não somos como os demais, que nós negociamos a palavra de Deus. Irmãos, preste bem atenção, em todas as ministrações, infelizmente, falo com muita dor no coração, em que a maioria dos púlpitos, porque tem muita gente séria no Brasil pregando o Evangelho da Graça. Conhecemos muito, irmãos, vai vir agora aqui no mês que vem, outubro, de 27 a 29, o irmão Luiz Fontes de Goiânia, vai estar ministrando a palavra aqui. E o ano que vem, em março, vai estar o irmão César Coneglian também, ministrando a palavra aqui. Tá certo? Então, são irmãos que amam o Senhor, são irmãos que vivem uma vida derramada aos pés de Cristo. Agora, Cristo tem sido esquecido, infelizmente, em nossos púlpitos. Pregue tem que buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar poder de Deus, buscar poder de Deus. Você tem que ser forte em Cristo. São pregações motivacionais. Isso não tem nenhum valor. Queridos, não é nós, evangelho não é nós buscando a Deus. A palavra fala em Romanos capítulo 3, versículo 11, 10 e 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Isso que nós somos, inúteis para buscar a Deus. Então Ele veio nos buscar. De que maneira? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade espiritual. Não é que nós fomos a Ele, Ele veio até nós. Quando o pecado entrou no mundo, nós só fugimos de Deus. Nós queremos alguma coisa externa que satisfaça a nossa sede de significado, e nunca vai satisfazer. Enquanto Cristo não for sua vida, não tem possibilidade, irmãos.
Por isso que Paulo fala assim: estou crucificado com Cristo. Isso é cristianismo, irmãos. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive a sua vida em mim. Então, irmãos, eu vou citar aqui alguns versículos agora. Vamos trabalhar um pouquinho com a Bíblia. Não vou citar, eu quero que os irmãos também possam estar tendo um aproveitamento, verificando, conferindo na Bíblia alguns textos que falam desses que mercadeja a palavra de Deus. São verdadeiramente uma cambada de mercenários que machucam as pessoas, que iludem as pessoas. É uma coisa assim entristecedora. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, sobre que os falsos pregadores, eles colocam, camufladamente no meio de suas pregações, mentiras em nome do Senhor. Abram comigo lá em Jeremias capítulo 14, versículo 14. Jeremias 14, verso 14. Vamos ler alguns textos aqui em Jeremias para nós identificarmos, sabermos do perigo que é mercadejar a palavra de Deus, fazer negócio com a palavra. Entende, irmãos? Jeremias capítulo 14, versículo 14. A palavra de Deus, ela diz assim. Então, eu vou ler um pouquinho rápido aqui, porque, irmãos, temos muitas coisas para dizer, o nosso tempo é muito escasso, Então, eu queria ter mais tempo para falar mais didaticamente, para analisar cada um dos versículos de uma forma bem mais aprofundada, mas vamos fazer assim, passar por esses versículos de uma forma panorâmica, para que então a gente possa depois ir diante do Senhor, buscar mais luz, mais entendimento espiritual, para nós crescermos neste assunto que é fundamental. Jeremias 14, 14 diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Vocês pararam para analisar um pouquinho aqui, irmãos? O que aqui o Senhor está dizendo para Jeremias? Olha, esses profetas visionários que profetizam o que está no seu coração e depois afirma que o Senhor disse, isso é falcatrua. Cuidado com falsos profetas. O que seria um profeta hoje? No Antigo Testamento, o profeta era aquele que profetizava aquilo que o Senhor dizia. E é tão gostoso quando a gente abre os profetas do Antigo Testamento, a gente se depara com aquela expressão assim, os profetas sempre diziam, assim diz o Senhor, e profetizavam, e as coisas aconteciam. Mas os profetas falsos também profetizam e as coisas acontecem. Isso é para iludir o povo. Naquele grande dia, irmãos, não precisa abrir, só vou citar aqui. Vocês conhecem aquele texto de Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Isso entristece o nosso coração, mas é uma verdade, tem que ser dita. E nosso compromisso é com a verdade. Irmãos, longe de religião. Religião é do capeta. Religião é um processo satânico que leva as pessoas dentro de um cabresto, encabresta elas e traz ela aqui na camisa de força. Percebe? Nós somos livres em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foge de religião. Religião escraviza as pessoas. Você tem que fazer, você deve. E aquela coisa, misericórdia. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É gostoso você conversar com o Filho de Deus. E é tão ruim quando você conversa com um crente religioso. Meu Deus, é a nossa doutrina. E não é. E vida? Você tem vida, meu irmão, aí no seu interior? Os filhos de Deus, quando se encontram, e por todo mundo há filho de Deus, a conversa é diferente. Uma conversa amorosa. E o centro das conversas é Cristo. Esses dias estava aqui na reunião de jovens, aí um jovem falando o seguinte: olha, nós temos que visitar tal jovens de tal cidade, lá de São Paulo, aqueles irmãos são muito queridos. Opa, aí está certo, aí que funciona. Encontrar outros irmãos, não é maravilhoso isso, irmãos? Às vezes você vai numa cidade fora, as pessoas nos abrigam nos seus lares, parece que a gente está em casa, família bendita do Senhor. Agora, Jesus disse com relação a esses falsos profetas, a palavra fala assim,
Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Qual dia? O dia do juízo, o dia do julgamento. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, profetizar em nome de Jesus, as coisas aconteceram. Expelir o demônios em nome de Jesus, e aconteceu. E fizeram muitos milagres e aconteceram as curas. Quem é que fez? Foi Deus? Não. Foi o diabo? Não. Quem que fez esses milagres? O homem. Se você ler aquelas 10 pragas ali do Egito, você se lembra quando então Deus diz para Moisés: estende o teu bordão sobre as águas do rio Nilo, elas se tornarão em sangue. Aí, irmãos, Faraó chamou os magos do Egito, e eles, com as suas ciências ocultas, que no hebraico é o poder latente da alma. Tem um livro de Watchman, O Poder Latente da Alma, é muito interessante esse livro. Ele explica isso de uma forma tão clara, tão objetiva, percebe? Então, eles fizeram as mesmas coisas com as suas ciências ocultas, o homem curando. Você quer fazer cura, bastante curas assim, e fazer uns reteté terríveis aí? Fica em jejum 3, 4 dias sem comer, só bebe água. E depois vem aqui, em nome de Jesus, você vai curar qualquer pessoa de qualquer doença. Percebe? Porque aí libera, desperta os poderes latentes da alma. Entende, irmãos? Como que tem uma agenda: venha para a nossa igreja participar da noite dos milagres, Deus vai fazer milagres. Espera aí, irmãos, isso não existe na Bíblia. Lembra quando Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Por que Paulo não curou Trófimo lá em Mileto? Paulo, que ressuscitou pessoas, que curou muita gente de diversas enfermidades, por que ele deixou Trófimo doente em Mileto? Porque não era da vontade do Senhor que Trófimo fosse curado. Por que Paulo, orando 3 vezes ao Senhor, 2 Coríntios 12, para que removesse o espinho da carne, e o Senhor removeu o espinho da carne? Não, disse assim: a minha graça te basta. Paulo, você tem a minha graça para passar por esse sofrimento, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua força. E hoje aqui no Italhada: Senhor, nós precisamos da tua força, do teu poder. Que poder que é este, irmãos? Jesus, quando foi ressuscitado dentre os mortos, ele disse assim, Mateus 28, 18: todo poder, ou toda autoridade, me foi dada no céu e na terra. Se Cristo é a minha vida, Ele habita em mim com quanto poder? Todo poder. E Paulo fala que Cristo, Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos. Quem tem Cristo tem tudo, irmão. Não precisa de mais nada. Entende? Então, profetizar em nome de Jesus, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. E o que Jesus disse lá em Mateus 7,23? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Para onde eles irão então, irmãos? Aqueles que profetizaram, aqueles que fizeram muitas curas, que expulsaram demônios em nome de Jesus, usaram o nome sem ter a realidade, mas fizeram na força dos poderes latente da alma. Estão me compreendendo, irmãos? E aqui Deus disse o seguinte: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Olha, queridos, eu nunca vi um profeta chegar para você e dizer o seguinte: bom, esse seria o verdadeiro profeta. Você nasceu com a natureza de cobra, que a palavra fala, Salmo 58, versículo 3, que desencaminham, nascem os ímpios, já se desencaminham proferindo mentiras, né? Tem, a sua natureza é como natureza de víbora, se fosse de cobra, né? Mas o ser humano tem dentro de si uma víbora. Lembra aquele ataque de nervosismo que às vezes você tem? Aquela raiva que você tem? Aquele ódio que você tem? De onde que procede isso? Satanás.
colocou em você essa natureza perversa, mas Cristo veio para tirar essa natureza perversa, e Ele fez isso de uma forma plena, cabal, lá na cruz, de uma vez por todas. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, tornando eu e você livre, a ponto do apóstolo Paulo de dizer o seguinte, Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 fala assim, porque o Espírito da vida em Cristo te livrou da lei, do pecado e da morte. Como é que vai livrar? Te livrou da lei, do pecado e da morte. Meus irmãos, que coisa linda é isso! Que sacrifício bendito é este! Vocês estão em Jeremias? Abra lá no capítulo 23, verso 16 aí de Jeremias. Cuidado, irmãos, com aqueles que mercadeja, que faz da palavra de Deus negociata. Jeremias 23, versículo 16, diz assim, olha aqui como é que começa dizendo o texto, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Irmãos, falso profeta sempre vai dizer para você, é uma palavra assim de, olha, sempre coisas boas, né? Não vai falar que você precisa nascer de novo, senão você vai para o inferno. Uma pessoa no pecado, o que permanece sobre a vida dela é a ira de Deus, percebe? Essa história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, onde é que está escrito isso na Bíblia? A ira de Deus permanece sobre qualquer pecador, irmão. Eu vou te citar um texto aqui, deixa marcado aqui, já a gente vem para cá. Abra lá no Evangelho de João. Você quer conhecer a verdade? Vamos conhecer a verdade então. E não vai ficar com raiva de mim não, nós estamos lendo Bíblia, certo? Olha só, versículo 36, observa aqui. O 35, o contexto também ele é muito interessante. A Bíblia diz assim, capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, 35 e 36, mas o foco está no verso 36. A Bíblia diz assim, olha só, o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. No 34, um pouquinho para cima, diz assim, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Agora, olha o 36. Por isso, quem crê é quem aceita Jesus? Não. A palavra crer significa estar unido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus. Não é assim? Olha que lindo, irmão. Olha como é que Deus ama. A ira de Deus permanece sobre ele, porque está no pecado e não crê naquilo que Cristo aí fez. Não permanece o amor de Deus sobre ele, não, permanece a ira de Deus, não o amor, a ira, está escrito, é a palavra de Deus. E a nossa dificuldade é em crer na Bíblia. Vocês já viram aquelas mensagens assim? Olha, Jesus te ama e eu também. Meu irmão, vai ser hipócrita assim, lá não sei aonde. Precisa conhecer a verdade. Oséias 4,6, Deus diz através do profeta, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, conhecer o Senhor, a sua obra, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Então aqui, verso 16, a palavra fala, não deis ouvidos às palavras dos profetas. Quando um profeta profetizar alguma coisa para você, pergunta para ele onde é que está escrito. Deus antigamente falava aos pais, de muitas maneiras, de diversos sonhos, pelos profetas, mas nesses últimos dias, Hebreus 1 e 2 diz assim, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele está dizendo, nesses últimos dias, Deus o Pai não vai falar de outra maneira para nós, a não ser pelo Filho. O que é o Filho? O Filho é a palavra. O Filho é o Cristo vivo, entronizado, ascenso à destra do Pai, que pela fé habita no coração de todo aquele que creu. Por isso que Hebreus 4,12 diz assim,
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque Cristo é a palavra viva. Em João 6,63, Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, olha que coisa linda. Mas nós queremos aqui, sabe, ficar mensagens bonitas para agradar a igreja. Deus não está aqui querendo agradar ninguém, não. Primeiro Ele colocou tudo dele dentro de vocês. Cristo se deu por cada um de nós. Cristo é a nossa morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o templo de Deus, somos o templo de Cristo. Ele habita em nós, a Trindade habita em nós. E quando cremos que morremos com Cristo, se você morreu, irmão, você ressuscitou com Cristo e você está nos lugares celestiais em Cristo, aí você vai encontrar uma convicção da tua salvação, porque muitos afiançam que se você deixar de vir na igreja, se você fizer isso, não fizer aquilo, você vai perder a tua salvação, irmão. Jesus disse assim em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Queridos, e ele diz no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que Deus deu para o Filho que é maior do que tudo? A igreja. Lá em João 6,37, Jesus disse assim, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, estar em Cristo é estar seguro, é ter uma convicção do seu novo nascimento, de uma vida nova, da salvação. Vamos parar com besteira, ficar ouvindo aí um monte de profetas, de mensagens que massageia o nosso ego. Você e eu fomos chamados para uma vida santa, separado para o Senhor, um povo que habita só. E Pedro vai dizer algo muito mais interessante ainda, que é para nós termos todo o nosso procedimento santo. Porque uma pessoa que é santa em Cristo Jesus, todo o seu procedimento é santo. Então, ela vai expressar a santidade de Deus o Pai na sua fala, nas suas atitudes, no seu caminho. Percebe? Então, na sua fala, primeiro ela vai ter um ouvido consagrado. A consagração nossa começa em nossos ouvidos, ouvindo a voz do Senhor, porque Ele aspergiu o sangue, matou o animalzinho e primeiro aspergiu o sangue na ponta da orelha. Um ouvido purificado com sangue, somente um ouvido purificado com sangue tem a capacidade de ouvir as comunicações divinas. Nós temos que ouvir a voz do sobrenatural, cuidado com isso. No sobrenatural de Deus, olha que coisa espiritual, mas Paulo vai dizer que nesse sobrenatural, 1 Coríntios capítulo 14, existem muitas vozes, há muitas vozes no mundo. Então, como identificar a voz do nosso pastor? Pela palavra. João 10:27 diz assim, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele prometeu, irmãos, em Mateus 28, versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo é minha vida e não sai mais. Ele diz também lá em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Senhor, irmão. Você acha que Ele está mentindo? Claro que não. Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus que guarda a nossa família, protege o nosso lar, nos abençoa no nosso trabalho. Queridos, que bênção que é. E pode vir tribulação de tudo quanto é lado. Essas tribulações, nós reconhecemos que é o Senhor que manda para nós. Muitas vezes Ele manda algumas tribulações para nós, sabe para quê? Para remover do teu interior aquelas coisas que se abalam. Entende, irmãos? Isso me abala, aquela coisa me abala, vai subir o combustível, como é que vai ser? Para com isso, o Senhor vai aumentar mesmo, para remover esses seus temores, para gerar em você a realidade do reino. Por isso que em Hebreus 10, versículo 29, a palavra fala assim, por isso nós, recebendo um reino inabalável, Cristo é a realidade do reino.
O reino de Deus, lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, foi colocado dentro de nós. Mas como assim? Que sentido? Cristo, Ele é o Rei da glória. Onde está o Rei? Está o seu reino. Que lindo, irmão. Então, e ele continua nos advertindo sobre esses falsos profetas. Aqui em Jeremias 23, vamos ler agora o versículo 26, muito interessante. Jeremias 23, versículo 26. Tem pessoas que falam assim, olha, nesta noite, Deus falou comigo através do sonho. Cuidado com essas conversas fiadas. Deus falou muitas vezes no passado aos profetas em sonho, sim, nós sabemos disso e cremos nisso. Está afiançado, endossado pelo Espírito da palavra, mas nesses últimos dias Ele nos fala pelo Filho. Jeremias 23, 25 está escrito assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Agora, olha 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Entende, irmãos? E quando alguém vai falar do teu futuro, eu acho que não são profetas, são ciganos. São ciganos. Eu lembro de uma vez, o irmão que teve recentemente pregando aqui, aliás, faz uns 2 anos, ele estava ali em Londrina, no calçadão, aí uma cigana disse o seguinte, olha, ô moço, vem cá, deixa eu ler a tua mão. Não preciso, vem cá, é só R$1 só. Eu não tenho R$1 aqui. Não, então vem cá, eu gostei de você, vou ler a tua mão de graça. Aí, esse irmão conhece o Senhor, então, ele falou assim, eu vou deixar você ler minha mão, mas eu vou ler a sua também. Eu também sei ler mão. Não, tudo bem então, combinaram. Aí ela pegou a mão do irmão Glênio e começou, você está vendo esse M aqui? É de milionário. Você vai ser uma pessoa muito próspera na vida. E encheu e falou, obrigado, agora deixa eu ler a tua. Você está vendo esse M aqui? Maldita quem confia, maldito homem que confia no homem. Ela, não, segura aí que eu puxou a mão, vou ler a tua mão agora. Está vendo esse M aqui? É de morte, se não nascer de novo você vai para o inferno. Eu bem que vi que você era um desgraçado mesmo, um hipócrita, aquela coisa. Mas agora falou mal? Percebe? Irmãos, nós temos que ficar advertidos desses falsos profetas, que como diz aqui, proclamam só o engano do próprio coração. Jeremias 17,9 fala assim, que enganoso é o coração. Jeremias 17,9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O teu e o meu coração são enganosos. Percebe? E às vezes nós não damos conta disso. Queridos, o pregador da palavra não deve pregar os seus sonhos como se fosse a palavra de Deus. Olha aqui o versículo 28, Jeremias 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Não vai falar que o Senhor que falou com você. Ai gente, olha, eu não suporto quando alguém vem falar para mim, eu escuto por uma questão de educação, olha, pastor Cláudio, sabe, eu sonhei e Deus falou comigo a teu respeito. Falei, tá bom, que bom. E ele falou o quê? Ele falou que você é uma bênção, que você... Eu lembrei na hora do apóstolo Paulo, quando aquela jovem adivinhadora, vidente ali, quando vinha Paulo e Silas, isso repetia muitas vezes. Vocês se lembram o que aquela jovem adivinhadora diz para Paulo e Silas? Estes aí são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo foi lá e repreendeu o espírito, disse, sai dela e nunca mais volte. Saiu o espírito maligno. Olha, profetiza ou não profetiza? Aquilo inquietou o coração de Paulo. Quando você está ouvindo um profeta ele vai falar a palavra de Deus, porque nesses últimos dias Deus nos fala pelo seu Filho, Senhor Jesus Cristo, não fora dele. E falar por Cristo é falar pela sua palavra. Ontem o irmão aqui no Jovem enfatizou muito sobre essa questão da palavra. A palavra vivifica.
ela tem esse poder. Agora, olha aqui, o versículo 30, o 29. Vamos continuar o 28, que eu não acabei ainda, né? O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Está comparando aqui o sonho com a palha, e o trigo é a palavra. Trigo nos aponta para Cristo. João 12, versículo 24. Se o grão de trigo, nosso Senhor Jesus, caindo na terra, encarnação, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus morreu na cruz ou não morreu? Morreu. Você e eu, nós somos frutos da morte e da ressurreição de Cristo. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele disse. Hoje em dia o que nós mais temos são os pregadores que querem pregar a sua própria palavra, eles vão para a internet, vai buscar ali, e tem sermões prontos, e ai meu Deus do céu, isso mata a igreja. Mas é isso que o povo quer. O povo gosta, ama ser enganado. Vocês querem ver esse texto? Abra aqui em Jeremias, deixa marcado aqui, Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31. Veja, o Senhor chega a dizer que é uma coisa horrível, horrenda, né? Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31. A palavra, ela diz assim, olha, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O que é essa coisa horrenda e espantosa que anda fazendo na terra? Ele vai explicar no versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Olha que triste agora, irmão. E é o que deseja o meu povo. O que o povo deseja? Ser enganado, ouvir palavras falsas. Mas aqui ele continua dizendo, porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Que farei quando você abotoar o envelope de madeira e for para a sepultura, se apresentar diante de Deus? Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Do jeito que você está aqui hoje, nesta oportunidade, se Deus lhe chamar hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza que já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Se você não tem certeza, irmão, coloque tua barba de molho. Coloque a tua barba de molho, porque, queridos, a morte, ela paira sobre as nossas vidas todo o tempo. A morte, ela é iminente. Então, irmãos, procura se envolver com o teu Senhor. Procura se importar com o Senhor. Procura viver uma vida para Ele, aos pés dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Cuidado, não brinque com a sua alma, porque, queridos, hoje, muitos que viviam assim, talvez um cristianismo capenga em cima do muro, porque o muro é do diabo, fica em cima do muro, não cai para cá e nem para cá, é mundo e cristianismo. Então, o que vocês acham que eles vão ouvir do Senhor? Por isso que eu falo para vocês aqui, irmãos, cuidado com os cães. É o cachorro, uau, uau, que morde? Não. Quem são os cães? Paulo diz lá em Filipenses 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos, fiquem advertidos deles. Quem são esses cães, irmãos? É cachorro? Bravo? Não. Isaías 56, 11 vai mostrar quem são esses cães. Tais cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. É muito sério. E Apocalipse 22, 15 diz assim, fora ficarão os cães. Para onde vai o pastor, vai o rebanho também. Entende, irmãos? Por isso que, olha, eu vou ser muito chato, já estou sendo chato durante 10 anos, pregando a palavra. E eu já ouvi muitas coisas aí fora, olha, difícil coisa é você frequentar aquele local lá de reunião, porque ali é insuportável. Claro,
Salmos diz que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. É para o povo do Senhor. Esse sim tem a capacidade. E costas, como Paulo foi muitas vezes surrados para ouvir a verdade da palavra. Nós não podemos pregar uma cruz de veludo, mas uma cruz na qual o nosso Senhor foi crucificado, foi morto, e nós estamos ali no corpo de Cristo. Ali na cruz diz 1 Pedro 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados, irmãos. Que coisa linda! Então, cuidado com os falsos profetas. Vamos lá para Jeremias 23 de novo. Cuidado com aqueles que fazem negociata com a palavra, sabia? Que você tem que fazer aqui uma campanha para que Deus abençoe o teu lar, uma campanha para que Deus abençoe a sua vida. Isso é picaretagem. Quando você for para o quarto orar ao teu Pai Celestial, a Bíblia diz em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, eu não preciso fazer campanha. Vamos fazer campanha porque Deus está sendo duro conosco. Se nós fazer campanha, então Ele vai se dobrar e vai atender. Não, irmão, isso é engano, isso é ensino de demônios, colocar jugo nas pessoas. Se você não participar de uma vigília, você não vai ser abençoado. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz em Efésios 1:3 que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é que nós vamos ser, nós já somos. Toda a bênção de Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Você é uma pessoa abençoada. Tá certo, irmãos? Vamos buscar a bênção. Para que você foi chamado, irmão? Para servir a Cristo. Agora você quer que Ele te sirva? Ai filho, vou curar a tua dor na orelha. Ai filho, vou curar a tua dor de cotovelo. Ai filho, Ele cura sim, cura câncer. Ele pode todas as coisas, é o poder dele. Mas irmãos, nunca é contra a vontade dele. Estamos vivendo uma época de cristãos muito folgados, cristãos sem compromisso, cristãos que não crê em Cristo Jesus, e isso será cobrado de todo aquele que não ouvir o grande profeta e sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Deus o Pai vai pedir conta daqueles que não têm prazer na palavra de Deus. Abram, por favor, em Deuteronômio capítulo, deixa marcado aqui, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Aqui Deus vai mostrar que Ele vai pedir conta daqueles que de fato não têm uma predileção para ouvir a voz de Cristo, que é a palavra encarnada, revelada para nós. Em Deuteronômio 18, os versículos 18 e 19, a Bíblia diz assim, olha só que texto interessante. Então, o Senhor aqui está falando para Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo, é o libertador. Moisés não é apenas o legislador, porque quem deu a lei foi o Pai, por intermédio de Moisés, mas Moisés é também o libertador, ele é uma figura de Cristo. Agora olha o versículo 18, Deus está dizendo para Moisés, suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, claro, da descendência, em cuja boca porei as minhas palavras. Lembra que Jesus disse lá em João? As palavras que eu vos falo, que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que tem prescrevido aquilo que eu tenho para falar para vocês. Então, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, olha o 19. De todo aquele que, presta atenção, irmão, para depois, quando você estiver diante do Senhor, falar que você não foi avisado ou avisada. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei
contas. Está vendo aqui? A seriedade. Irmãos, guarde bem isso. Deus é um Deus sério e tem uma palavra séria. Ai daquele que tapar os seus ouvidos para não ouvir a voz dele. E ele fala conosco pela sua palavra. E essa palavra foi reiterada. Pedro, ele disse, vamos lá para Atos agora, capítulo 3, versículo 22. Irmãos, eu estou enfatizando aqui, porque o Espírito do Senhor ama vocês e quer que vocês fiquem firmados na palavra. E Ele fará de tudo para vocês não ouvirem a palavra. Eles querem que vocês vão ouvir palavras que são adocicadas, não que vai mexer no carnegão. Está me compreendendo? Aí vai vai todo mundo bem confortado para o inferno, né? Ai, com mensagens, com revelações, com profecias, aquela coisa. Mas a palavra não. Olha só. Atos 3, verso 22. Olha aqui que Pedro está dizendo. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Agora, olha o 23, irmão, presta atenção. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Meu irmão, então coloca a tua barba de molho e leva o teu cristianismo mais a sério. Isso é imprescindível. Queridos, o falso profeta, ele tem uma tendência de retirar a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Ele diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Quer tirar isso aqui das nossas pregações, os ensinos do Senhor Jesus, a vida de Cristo, a obra que Ele aí fez, e leva o povo a esquecer de Cristo, distraindo o povo com palavras fúteis, com palavras evasivas, com palavras vazias e vãs superstições. Jeremias, novamente, capítulo 23, versículo 27. É exatamente isso aqui que o profeta vai dizer para nós. Aliás, Deus dizendo através do profeta Jeremias. A palavra, ela diz assim, Jeremias 23, versículo 27, diz assim: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ei, irmão, Baal, a gente pensa assim que Satanás vai enganar as pessoas, de que maneira? Usando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus. De que maneira? Quando alguém quer te enganar, ele não vai dizer o seguinte: olha, eu sou seu inimigo, e eu vou dar um jeito de armar ciladas para você, para te matar. Ele vem assim, abraçando assim, oi amigo, você é uma pessoa muito querida, eu queria convidar você hoje, vamos na nossa festa lá, sabia? Fazer um churrasquinho lá. Não, mas eu vou para a reunião de jovens. Não, você está muito crente, rapaz, vamos divertir um pouquinho. Pô, tem outro amigo, faz tempo que você não vê, vamos lá, vamos estar no meio do povo. Aí esses idiotas esquecem do Senhor, da sua palavra, tem mais prazer no mundo do que na reunião dos santos. Esses são os mequetrefes, e o discurso é muito bonito, né? Ai, gente de cara lambida, misericórdia, irmãos, falando não para criticar, mas com muito amor, porque essa é a realidade da palavra. Jesus morreu numa cruz por amor a mim e a você. Você foi escolhido pelo Senhor, Ele lhe aceitou no seu Filho Jesus. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Jeremias 31, versículo 3, olha que lindo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E lá em Oséias capítulo 11, atraí-os com cordas humanas aqui, com laços de amor. Jesus na cruz, estendendo o seu braço ali, sendo crucificado,
por amor aos seus. Ele estava ali tirando o meu e o seu pecado. Irmãos, nós precisamos aprender a considerar o nosso amado Senhor e parar com essa religiosidade mesquinha, religiosidade que, misericórdia, céu é lugar de unidade. Então, essas nossas reuniões são apenas ensaios para o céu. Se você não tem prazer no reunir do povo de Deus, reunir dos santos, igual coloquei um artigo lá sobre igreja, eu não preciso ir na igreja. Então tá certo, irmão. Lá no céu vai ter os irmãos santos e vai ter um lugarzinho para você reservado ali, né? Não caia nessa, sai dessa. Reunir o povo de Deus, a igreja é uma comunidade que tem tudo para dar errado. É ex-drogado, é ex-prostituta. Olha, as piores espécies estão aqui. Quem nós éramos? Pecadores. O que é um pecador? Paulo fala da nossa vocação, 1 Coríntios 1, de 26 a 30. Nós éramos desprezíveis, nós éramos menos do que nada, nós éramos, Ezequiel 16 fala que nós éramos um aborto à beira do caminho, que nós revolvia no nosso sangue. Mas o Senhor passou por ali e nos contemplou, tirou de lá, nos limpou, tirou nosso pecado, veio para dentro de nós e Ele disse assim: vocês agora são gloriosos, porque Ele que é o glorioso vem morar dentro de nós e a minha glória fará de vocês gloriosos. Citar o último texto aqui, irmãos, abram lá em Efésios 5, a partir do versículo 26. No final do versículo 25 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Pare de se esforçar para ser santo, deixa Cristo lhe santificar. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, para que a santificasse, tendo-a purificado. Não é que vai purificar, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. Água na Bíblia faz alusão à palavra de Deus. Água é uma figura da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você se alimenta da palavra, medita na palavra, mais Ele está santificando a sua vida. Lembra de João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Por que a igreja é gloriosa, irmãos? Porque o glorioso mora dentro de nós e torna a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, irmão, nem ruga, aqueles tempos perdidos, né, que dá ruga no nosso rosto, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, ou irrepreensível. Irmãos, Deus não vê defeito na igreja, naqueles que morreram, ressuscitaram com Cristo. Você foi regenerado, o poder do sangue purificou a tal ponto que Deus não enxerga defeito em você e em mim. Oh, bendito sangue de Cristo, oh, bendita obra na cruz. Fomos crucificados, morremos para o pecado, mas ressuscitamos para viver uma vida nova. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi exposta, proclamada. Torne a tua palavra, Pai, uma realidade em nossas vidas. Frutifique-se a verdade em nossos corações, Pai. Continue nos abençoando com a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.